Agora para o Rio de Janeiro, o reajuste dos planos de saúde para pequenas empresas tem um aumento de até 35,9%. Dessa forma, a tendência é de que os benefícios sejam cada vez mais restritos para os funcionários, como estratégia de driblar os custos. E quem traz as informações é ele, Rodrigo Viga. De que forma essas restrições vêm afetando os beneficiados? Bom domingo, Viga. Tiago, bom domingo para você, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, para a Adriana também. Fica agora, sabe o que, Tiago? Uma expectativa aí no mercado de quanto vai ser o ajuste ou reajuste no plano de saúde de uma maneira geral. A expectativa é que seja um reajuste na casa de 2 dígitos. Em breve, essa é a previsão. Haverá um anúncio por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar com relação ao plano de saúde individual, que é uma espécie de farol, uma espécie de referência, né, de parâmetro para os planos coletivos. Os planos individuais representam pouco menos de 20% do mercado, algo como 17%, 18%. E aí, quando sai o ajuste dos individuais, isso é praticamente seguido, né, acompanhado pelos planos coletivos. Pelo menos tem sido mais ou menos assim ao longo da história. E um prenúncio, uma espécie de avant-première, já veio no ajuste anunciado para os planos voltados para empresas de pequeno porte, aquelas com até 29 funcionários. A Range, né, a banda, né, o piso é de pouco mais de 9% desse reajuste para as empresas de pequeno porte, de até 29 funcionários, e o teto chegou a 35,9%, ou seja, 36%. É claro que isso pesa no orçamento de qualquer cliente, de qualquer beneficiário, de qualquer empresa, não é mais uma empresa desse porte de 29 pessoas. E aí estão tentando fazer ajustes internos, acomodações, aquele famoso drible para ver se encaixa na receita e também no orçamento das empresas e, consequentemente, dos funcionários. E que encaixes e que alternativas são essas, Tiago? Por exemplo, diminuindo o valor do reembolso que o beneficiário tem direito. Outra possibilidade, reduzindo a rede de cobertura hospitalar. E uma terceira alternativa é aumentando a cota parte daquele movimento, daquele plano de coparticipação em que a pessoa, o beneficiário, paga parte de uma consulta ou até mesmo de uma intervenção cirúrgica. São alternativas, o mercado está olhando, está observando, diz que esse setor de plano de saúde vem enfrentando algum tipo de dificuldade depois de ter, de certa forma, nadar de braçada durante a pandemia de Covid-19. Houve uma eventual menor procura em determinados setores, determinados segmentos, mas no frigir dos ovos, Thiago, se ficar muito caro o serviço, né, o plano de saúde privado, segundo os especialistas, o que vai acontecer? Muita gente vai migrar para a rede pública de saúde, para o Sistema Único de Saúde, que foi fundamental, foi essencial durante a pandemia de Covid-19 para enfrentar essa, agora, não mais crise sanitária emergencial, mas que também está saturado, tem longas filas para atendimento e tem aqueles problemas pertinentes que a gente relata aqui frequentemente no microfone da Jovem Pan, viu, Thiago? Sai por um lado, entra por outro. É um problema crônico não só do Rio, mas também de outros estados também. Ô Viga, aproveitando a sua participação aqui, você que conhece muito bem a cidade do Rio, claro, né? E eu pergunto, hoje os jornais de São Paulo trazem uma informação interessante, que a Prefeitura do Rio comprou o prédio do edifício à noite, onde ficava a Rádio Nacional, inclusive do Rio de Janeiro, que era uma potência na época, nos anos 40, 50. Eu pergunto, o que pode virar lá? E eu sei que a Prefeitura vem buscando parceiros privados para dar sequência àquele prédio que fica bem perto, lá do Museu do Amanhã, né? Quem conhece o Rio já deve ter visto esse prédio bem de perto. Exatamente, é um prédio histórico, icônico aqui do Rio de Janeiro, o prédio à noite, que já abrigou, inclusive, várias emissoras de comunicação. A Prefeitura do Rio de Janeiro quer dar um fim ou comercial ou residencial para o edifício à noite. Está em tratativa, está em negociação. O que acontece, Thiago? Hoje, você disse que eu conheço bem o Rio de Janeiro e conheço realmente bem e conheço o lado da beleza e do caos, como diz a música, né? E aí, meu caro Thiago, quando você passa pelo centro da cidade hoje, o principal anunciante aqui da capital do Rio de Janeiro é o vende-se ou aluga-se, né? Isso veio a reboque de um esvaziamento da economia da cidade, da economia do estado do Rio de Janeiro e principalmente no pós-pandemia. Então, tem muitos imóveis vazios, subutilizados e esvaziados na região central do Rio de Janeiro.
Prefeitura do Rio de Janeiro tem um projeto, um objetivo bem focado, que é revitalizar a região central do Rio de Janeiro, que é, por exemplo, transformar o centro do Rio de Janeiro, que historicamente foi comercial ou voltado para fins públicos, para prestação de serviço, para um centro do Rio de Janeiro mais com cara de habitacional, voltado para as pessoas morarem. Só que o que acontece, Tiago? É preciso investir também para fazer um retrofit, para você mudar a característica, descaracterizar um comercial e transformar num residencial. E tem um outro porém, os serviços, eles não estão mais presentes no centro do Rio de Janeiro. Então, na minha avaliação, como um relativo conhecedor do Rio de Janeiro, o movimento teria que ser o seguinte: você traz serviços junto com o residencial, porque um depende do outro. Porque se trouxer só os serviços, não significa dizer que o residencial vai ser bem sucedido, ou vice-versa, trazer só o residencial, sem serviço, talvez o ativo não seja bem olhado, não seja bem valorizado. Há uma iniciativa, há uma tentativa. Agora tem um outro segundo e último detalhe, viu, Tiago? As construções do passado eram grandes, eram enormes, suntuosas, quase que palacetes. E hoje em dia é tudo mais fit, né? Tudo menorzinho, mais, eu diria, reduzido. Isso precisa ser repensado também nesse planejamento que já foi startado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí ficamos na expectativa. O Rio de Janeiro, a região central, depois da derrubada da perimetral, ficou bem mais interessante. Tem ali, como você disse, o Museu da Manhã, tem todo o Boulevard Olímpico. É uma região muito atrativa, muito aprazível. Precisa justamente desse choque aí de gestão na região central do Rio de Janeiro, inclusive com relação à segurança. Eu sou daqueles que acham, para fechar, viu, Tiago? Se tiver mais luz, se tiver mais iluminação, isso inibe quem está de má fé, melhora a questão da segurança. E hoje, na região central do Rio de Janeiro, rapaz, das 6 horas, parece Walking Dead, infelizmente, viu, Tiago? É verdade. E você não é um relativo conhecedor do Rio de Janeiro, você conhece muito o Rio, óbvio, né? Vive aí a vida inteira, nasceu aí. Viga, bom trabalho para você, até mais tarde.